Resumo do direito da infância e da juventude. O direito da infância e da juventude nasce com a Constituição Federal de 1988, que introduz em nosso ordenamento a doutrina da proteção integral, sepultando a chamada doutrina da situação irregular, que inspirava o antigo direito do menor. 2 anos depois, em 1990, foi editado o ECA, que revogou expressamente o Código de Menores. A grande novidade é que a criança e o adolescente passam a ser sujeitos dos seus próprios direitos e não meros objetos do direito do adulto. Esse direito tem natureza dual, ou seja, é sócio-individual, pertence ao adolescente e à criança, mas também a toda a sociedade, daí a sua indisponibilidade. Princípio da proteção integral. Mais do que um princípio, é uma doutrina universal. A criança e adolescente são titulares de seus direitos e estes estão elencados no artigo 227 da Constituição Federal. Mas não é só. Também está elencado entre os entes subordinados a tais direitos o Estado, a sociedade e a família. A criança e o adolescente são sujeitos de direitos. Princípio da prioridade absoluta. O Estado, a sociedade e a família devem zelar pelos direitos fundamentais da criança e do adolescente com absoluta prioridade. Este princípio, também inserido no artigo 227 da Constituição Federal, vem conferir efetividade à proteção integral e tem propiciado, por exemplo, o ajuizamento de diversas ações contra o próprio Estado, que descumpre o dever de priorizar, principalmente nas áreas da saúde e da educação, as crianças e os adolescentes. Por exemplo, creche, medicamentos, alimentos especiais devem ser tratados com prioridade. Não pode alegar reserva do possível, porque existe o dever de prioridade. Também não pode ser alegado o mérito administrativo. Não cabe ao administrador decidir, porque o legislador já falou que a proteção integral é prioridade. Se a administração não cumprir, será compelido judicialmente a cumprir. Princípio da condição peculiar da criança e do adolescente de pessoa em desenvolvimento. Esse princípio justifica a proteção integral com prioridade absoluta, pois reconhece a criança e o adolescente como indivíduos vulneráveis, ou seja, frágeis para a tutela de seus próprios direitos. A verdadeira igualdade é tratar desigualmente os desiguais na medida dessa desigualdade. Conceito de criança e de adolescente. Não se fala mais o termo menor. Esse novo direito não traz mais o termo menor. A criança é a pessoa de até 12 anos incompletos e o adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos. Ou seja, ao completar 18 anos, a pessoa deixa de ser adolescente. Isso está no artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoas entre 18 e 21 anos, nos casos expressos em lei, também serão destinatárias das normas do ECA. Do ato infracional. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal, praticada por criança ou adolescente. Isso está no artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por exemplo, uma criança ou um adolescente portando cola de sapateiro não é crime, logo, e também não é ato infracional, pois esta substância não está no rol das drogas da portaria do Ministério da Saúde. É um caso de saúde pública, mas é um fato atípico. A Lei 11.343 de 2006 é norma penal em branco, ou seja, ela deve ser complementada pela portaria do Ministério da Saúde. Artigo 243 do ECA. Entregar substância que pode criar dependência para criança e adolescente, ainda que por uso indevido.
A cola de sapateiro gera dependência. Então, se alguém entregar para criança e adolescente cola de sapateiro, está configurado o crime do artigo 243 do ECA. Mas somente portar é uma conduta atípica. Outro exemplo, um menino e uma menina de 12 anos fazendo sexo. Não é ato infracional, é um fato atípico, porque falta o dolo, eles não têm capacidade penal ativa. Desta forma, todas as normas penais referentes à estrutura do crime serão incorporadas na doutrina do ato infracional. Então, para ser crime, deve ser fato típico, antijurídico e culpável. Pois bem, toda essa estrutura do crime é incorporada na doutrina do ato infracional. Do ato infracional praticado pela criança. A criança considerada autora de ato infracional será encaminhada ao Conselho Tutelar e, na sua falta, ao Juiz da Infância e da Juventude. Isso está no artigo 105 e artigo 262 do ECA. O Conselho Tutelar, que foi criado pelo ECA, é um órgão municipal composto por 5 membros escolhidos pela comunidade para mandato de 4 anos, admitida uma recondução. O cargo é remunerado conforme lei municipal, que fixa o seu valor e suas atribuições. Elas estão elencadas principalmente no artigo 136 do ECA. À criança serão aplicadas as medidas de proteção do artigo 101, inciso 1 a 6 do ECA. A criança não pode ser presa nem submetida a processo acusatório, nem mesmo a medidas socioeducativas, que se aplicam somente aos adolescentes. Do ato infracional praticado por adolescente. O adolescente considerado autor de ato infracional será encaminhado a uma persecução socioeducativa que se desenvolve em 2 etapas. A etapa pré-processual, que é a atividade de polícia do Ministério Público, e a etapa processual, que é a etapa de acusação, defesa e julgamento. Fase policial. O adolescente em situação de flagrante será conduzido à repartição policial especializada, se houver. Isso para que seja formalizado o auto de apreensão em flagrante. Isso no caso de haver violência ou grave ameaça. O artigo 302 do Código Penal dispõe que pode ser flagrante próprio, impróprio ou presumido. Além da formalização do auto de apreensão em flagrante, haverá também a apresentação dos objetos e instrumentos da infração e a requisição de perícias no caso de necessidade. Não havendo violência ou grave ameaça, o auto de apreensão poderá ser substituído por um boletim de ocorrência circunstanciado. Ou seja, o auto de apreensão em flagrante é quando há violência ou grave ameaça, e o boletim de ocorrência circunstanciado é quando não há violência ou grave ameaça. Em seguida, a autoridade policial verificará a possibilidade de liberação do adolescente em vista do perigo à ordem pública e à garantia pessoal do adolescente. No caso de liberação, o adolescente é entregue a seus pais ou responsável com compromisso de apresentação ao MP imediatamente ou no primeiro dia útil. No caso de não liberação, o adolescente será encaminhado em até 24 horas ao Ministério Público, acompanhado de seus pais já cientificados da apreensão. Isso está no artigo 106 e 107 do ECA. O transporte em veículo policial é permitido, não podendo o adolescente ser conduzido no compartimento fechado. Isso está no artigo 178 do ECA. Não há vedação legal para o uso de algemas, mas os princípios do ECA indicam que não devem ser utilizadas, exceto em casos excepcionais para a proteção do próprio adolescente ou da sociedade. Fase do Ministério Público. O promotor de justiça realizará a oitiva informal do adolescente, seus pais ou responsáveis, se possível, e em seguida, Então, o promotor realizará a oitiva informal do adolescente, com seus pais e responsáveis, se possível. E depois, o promotor poderá
ou promover o arquivamento, ou conceder a remissão, ou oferecer representação, que é a ação socioeducativa pública. O arquivamento e a remissão serão submetidas à homologação judicial. A remissão do Ministério Público excluirá o processo e tem natureza de perdão. Não pressupõe reconhecimento de culpa e não gera antecedentes. Será concedida à luz do artigo 126 do ECA para casos de pequeno potencial ofensivo. Poderá o promotor oferecer representação, que é a peça que instrumentalizará a ação socioeducativa pública. Então, a representação é como se fosse a denúncia, né, num processo criminal. A representação é ofertada ao juiz da infância e da juventude, e com o seu recebimento dá-se início à fase processual na persecução socioeducativa. Isso está no artigo 148 do ECA. Fase processual. Ao receber a representação, o juiz designa a audiência de apresentação e determina a cientificação do adolescente e de seus pais. Na audiência de apresentação, o adolescente deverá estar acompanhado de advogado. Isso é o que diz o Superior Tribunal de Justiça. E além do advogado, ele deve estar acompanhado de seus pais ou responsável. A defesa prévia deve ser apresentada em 3 dias a contar dessa audiência. O juiz pode conceder remissão judicial para suspensão ou extinção do processo. Nesse caso, ouvirá o MP. Se o adolescente não for encontrado pessoalmente, o processo será sobrestado, ou seja, suspenso, expedindo-se mandado de busca e apreensão. O juiz designará audiência em continuação para instrução, debates e julgamento, determinando a realização de estudo técnico do caso. O estudo técnico do caso é realizado por uma equipe multidisciplinar. Colhida a prova, as partes debaterão por 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, e em seguida o juiz proferirá a sentença, que aplicará uma das medidas socioeducativas que estão previstas no artigo 112 do ECA, que pode ser advertência, obrigação de reparar o dano, PSC, que é prestação de serviços à comunidade, LA, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação. Podendo aplicar também as medidas de proteção do artigo 101 do ECA. Segundo a lei do SINASE, as medidas de advertência e obrigação de reparar o dano serão executadas nos próprios autos do processo de conhecimento, mas as demais serão executadas nos termos do artigo 35 desta lei em autos de execução. A internação é a medida mais severa, ao lado da semiliberdade. Isso porque ambas são privativas de liberdade. A internação é regida por 3 princípios. Princípio da brevidade, isso porque ela tem no máximo 3 anos. Excepcionalidade, ela só pode ser aplicada quando tem violência ou grave ameaça à pessoa ou no caso de crimes graves, que são aqueles punidos com reclusão. E ainda outro princípio que rege a internação é a condição peculiar, que está no artigo 121 a 125 do ECA. A internação é cumprida por no máximo 3 anos, com reavaliação a cada 6 meses. Não comporta prazo determinado. O juiz aplica a medida de internação, que deve ser reavaliada a cada 6 meses. Ele pode cumprir até os 21 anos, ou seja, mesmo que o ato tenha sido praticado com 16 ou 17 anos, até os 21 anos ele pode cumprir. Adoção é modalidade de colocação em família substituta ao lado da guarda e da tutela. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, desligando-o de todos os vínculos com a família biológica, salvo no tocante aos impedimentos matrimoniais. Não haverá esse desligamento dos vínculos com a família biológica no caso de adoção unilateral, que é aquela em que o cônjuge ou companheiro adota um filho que era só do outro. Na colocação em família substituta, inclusive na adoção, deve-se atentar para o princípio da excepcionalidade, ou seja, só vai ser colocado em família substituta se
a família natural não tiver a menor condição mesmo. Deve-se atentar também para as cláusulas gerais, que são aquelas normas sem conteúdo fechado, que quem faz é o juiz de direito. Essas cláusulas gerais estão elencadas no artigo 28, 29 e 43 do ECA. São requisitos específicos da adoção os seguintes: cadastro de adoção, ou seja, a pessoa ou o casal que quer adotar deve se cadastrar junto à Vara da Infância e da Juventude, nos termos do artigo 50 e 197 do ECA. Esse cadastramento é feito por um procedimento judicial de jurisdição voluntária, no qual participa o MP e a equipe interprofissional do juízo. Ao final, a decisão judicial inclui o interessado no cadastro da vara, que alimentará o cadastro nacional. As crianças e adolescentes aptas à adoção também serão inseridas em cadastro próprio da Vara da Infância. Poderão adotar, sem estar cadastrados, os interessados que se enquadrarem nas 3 modalidades previstas nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 13 do artigo 50 do ECA. O inciso 1 traz a adoção unilateral pelo cônjuge ou convivente, adoção unilateral pelo cônjuge ou convivente. O inciso 2 traz a adoção pedida pela família extensa, como quando, por exemplo, um tio quer adotar um sobrinho órfão, ou seja, qualquer parente que a criança ou adolescente já tenha ligação, já tenha afinidade, já tenha afetividade. E o inciso 3 traz a criança com mais de 3 anos de idade, que você tenha tido guarda ou tutela e tenha relação de afinidade e afetividade, desde que a origem dessa situação não tenha sido fraudulenta. Idade para adoção. A idade mínima para adotar é 18 anos. Não existe idade máxima. Entretanto, a diferença de idade entre adotante e adotado deve ser de no mínimo 16 anos. E não há diferença máxima. 2 pessoas podem adotar conjuntamente, sendo casadas ou unidas em união estável, ainda que se cuidar de união homoafetiva, desde que apresentem estabilidade conjugal. Casais separados, divorciados ou separados de união estável também podem adotar, desde que o adotado já estava sob a guarda ou tutela ao tempo da união e se apresente acordo a respeito da guarda e da visitação, podendo ser fixada a guarda compartilhada. Tutores e curadores podem adotar desde que prestem contas da administração dos bens e saldem eventuais prejuízos. Ascendentes e irmãos não podem adotar. Adoção póstuma. A adoção, ela pode ser concedida àquele que vier a morrer no curso do processo, mas que antes tenha se manifestado inequívoca a sua vontade, por escrito ou verbalmente. Nesse caso, os efeitos da sentença da adoção retroagem à data do óbito para a criança ou adolescente poder ser sua herdeira, ou seja, ele vai concorrer à sucessão. De qualquer modo, a adoção só será deferida se apresentar reais vantagens ao adotado e fundar-se em motivos legítimos. Isso está no artigo 43 do ECA. Consentimento dos pais. A adoção depende do consentimento dos pais. Esse consentimento será prestado em juízo, devendo os pais serem orientados e assistidos em razão das consequências do ato. Pode ser retratado até a publicação da sentença e não é válido o consentimento por escrito e nem mesmo antes do nascimento da criança. Não será exigível o consentimento em relação aos pais destituídos do poder familiar, cujo procedimento encontra-se nos artigos 155 e seguintes do ECA. Sentença de adoção. Antes da sentença, poderá o juiz fixar o estágio de convivência para o estabelecimento de vínculos entre o adotante e o adotado. O estágio poderá ser dispensado quando, em razão de guarda legal ou tutela, já existia convivência significativa. Na adoção internacional, o estágio de convivência é obrigatório sempre e tem o prazo mínimo de 30 dias e deve ser cumprido em território nacional. A sentença de adoção tem natureza constitutiva e, em regra, produz seus efeitos com o trânsito em julgado. Exceção
é a adoção póstuma, que retroage à data do óbito. Expede-se um mandato para o registro civil com duplo comando, para cancelar a certidão anterior e confeccionar uma nova certidão onde o nome dos adotantes integrará o nome do adotado, podendo ser alterado também o prenome. O adotado deverá ser ouvido a respeito da alteração do prenome. O adotado poderá investigar sua origem biológica, embora toda essa operação registrária seja sigilosa. Esse sigilo não vale para o adotado. Então, embora a origem biológica do adotado seja sigilosa, esse sigilo não vale para ele. Então, se ele quiser investigar a origem biológica dele, ele pode. A adoção é irrevogável e irretratável. Nem mesmo a morte dos adotantes restitui o poder familiar aos pais biológicos. Com a sentença de adoção, o poder familiar passa a ser exercido pelos adotantes. A devolução do adotado pelos adotantes pode configurar a infração ao poder familiar e há casos inclusive da fixação de danos morais, inclusive com fundamento no abandono afetivo e na perda de uma chance. O procedimento da adoção pode ser de dois tipos. Ou um procedimento com contraditório, que está no artigo 155 e seguintes, que é no caso do pai e da mãe que não consentem com a adoção. Nesse caso, a ação será de destituição do poder familiar combinada com a ação de adoção. Ou o procedimento pode ser também de jurisdição voluntária sem contraditório. Aí está no artigo 165 e seguintes. Nesse caso, haverá o pedido de adoção, o consentimento dos pais, se esses estiverem vivos. No caso de pais falecidos ou destituídos do poder familiar, haverá o estudo psicossocial. O Ministério Público deve se manifestar e aí sim que terá a sentença. Observação: se o avô não concorda com a adoção, o que acontece? A adoção desliga o parentesco civil, mas não desliga o afetivo. Então os avós podem ter, por exemplo, o direito de visitar. Então o avô até pode não concordar com a adoção e aí haverá desligamento do parentesco civil, mas a afetividade poderá vir a continuar.